Olá pessoal, tudo bem? Rosário Dilo então aqui para mais um Geominuto. E neste Geominuto de hoje vamos falar então sobre estações climáticas, mas não vamos falar das estações climáticas, por exemplo, as que nós importamos de outros países, por exemplo, como países da Europa, conforme disse, primavera, verão, outono e inverno. Logicamente que não podemos importar simplesmente os climas de outros países para a nossa sociedade, e não vamos falar também daquilo que depois foi mais comum e que nós temos conhecimento ou informação até hoje, que existem simplesmente duas estações climáticas no nosso país, que é o tempo chuvoso e o tempo de seca. Aqui venho trazer na realidade um artigo que saiu no Jornal de Angola no dia 4 de outubro deste ano, 2019, que foi então escrito pelo engenheiro agrônomo Domingos dos Santos. Aqui o engenheiro Domingos dos Santos nos traz uma realidade local, ok? Em que traz então aqui as estações climáticas com relação à província em que ele vive, por exemplo, o Uís, ok? Durante esse tempo todo que foi então trabalhando na agricultura desde a sua infância, e as informações então que foi coletando e outras investigações que foi fazendo, estudando então ou falando com as populações, trouxe então aqui 4 estações climáticas que na realidade despertou minha atenção e trago então aqui para este Geominuto. Aqui o autor até diz que mesmo os europeus, quando chegaram cá em África, ignorou-se então ou ignoraram aquilo que era o local. Por exemplo, as estações que já existiam, que as populações utilizavam para poder então praticar as suas atividades, que eram agrícolas ou outras atividades, ok? Que então o clima influencia. Nós aqui, o autor nos traz 4 termos ou 4 estações climáticas que na realidade não procurou traduzir, utilizou mesmo os termos locais, ok? Que nesse caso é na província do Uís, então utilizou com relação à língua que é falada nesta província, ok? Que é o Kikongo, ok? Aqui o autor nos traz 4 estações, que é o Kundi, o Kitombo, ok? Nos traz também a estação do Mbangala ou Sivo e nos traz o Masanza. Na realidade, o autor, vamos ler mesmo exatamente para percebermos definitivamente o que significa cada um. O Kundi, o autor diz aqui que esta estação é caracterizada pela insolação radiante, elevadas temperaturas, observe, elevadas temperaturas e diminuição das precipitações atmosféricas no final desta estação. É marcado pelo início das colheitas do amendoim ou jinguba, milho e feijão makunde, e simultaneamente a preparação da terra para as sementeiras da segunda época agrícola. Esta estação começa em dezembro e termina em fevereiro. Vamos passar para a segunda estação, que o autor então nos diz que chama-se Tombo, logicamente que é algo que já existe, ok? Que as populações lá já conhecem, então que o autor nos traz aqui a ribalta para nós então conseguirmos resolver as nossas situações quando temos que levar em conta as estações climáticas, ok? O Kitombo, marcado pela cor verde das savanas e florestas e reaparecimento do pássaro de cor vermelha e preta, é caracterizado pela elevada umidade relativa do ar, elevadas temperaturas, chuva abundante, algumas vezes com granizo e trovoadas. Não tem grande expressão na agricultura e complica as colheitas devido à precipitação e nebulosidade excessiva. Começa em março e termina em maio, ok? Observem, por exemplo, essa estação aqui é muito essencial para nós conseguirmos então estudar localmente aquelas situações, por exemplo, como as inundações, as secas que existem nas províncias, por exemplo, do sul de Angola. Portanto, estudar isso localmente, ou estudando as nossas estações climática, será então importante para conseguirmos tomar decisão com relação às nossas situações locais. Logicamente, o autor quer continuar a levar esse estudo para outras localidades, outras províncias do país, e logicamente que não quer aqui ele utilizar os mesmos termos conforme é utilizado lá no Uís, mas quer estudar então com relação, ok, aquilo que já lá existe, ok, ou como era chamado antigamente, e procurar então conversar com as populações e trazer então as estações climáticas com relação àquela província. Vamos passar para a estação que o autor chama de Mbangala ou Sivu. O início é caracterizado pela floração das gramíneas, céu pouco nublado e diminuição gradual da umidade relativa e da temperatura, que provoca ferida nos lábios dos homens e mulheres. Observa então o que é possível estudar aqui. A ausência parcial das precipitações e diminuição da temperatura marca o início da horticultura de espécies de cultura temperadas como o feijão, o repolho e a cenoura e outras. Observe aqui que vamos até também já no lado social, onde o autor diz que esta mesma estação tradicionalmente é o melhor período para a marcação dos casamentos e grandes festas nas comunidades rurais e para a feira do café. Começa em junho e termina em agosto. Ok, que lindo, ok? Vamos avançar então para Masanza. O início é marcado pelo surgimento de novas folhas nas árvores
céu aberto e insolação radiante, ok? Este é Masanza, que é o último, ok? Vou reler. O início é marcado pelo surgimento de novas folhas nas árvores, céu aberto e insolação radiante. Ouvem-se com frequência os cantos das aves, anfíbios e insectos. Ai, que lindo! Marca a primeira migração ascendente dos peixes pela abundância das chuvas. Aqui conseguimos então perceber o período fértil dos peixes, ok? E aparecimento, por exemplo, das aves, os seus cantos das aves, dos anfíbios, insectos. Imagina tu lá naquela zona e conseguir ouvir então isso é algo natural. É tempo da conclusão das lavouras e início da sementeira das culturas anuais da primeira época, como o amendoim, batata doce, abóbora e outras. Começa em setembro e termina em novembro, ok? Observem aqui, por exemplo, estas 4 estações trazidas aqui pelo autor, ok? Será então muito importante e apoio eu, ok? O próprio autor para continuar com os seus estudos e as suas investigações, logicamente que ele quer continuar, ok? E fazendo então esses estudos nas outras províncias, de forma a então termos estações também nas outras províncias com relação àquilo que era, ok? Ouvido ou era falado localmente. E assim então conseguiremos resolver muitas situações secas, inundações, agricultura, ok? E conseguiremos então desenvolver localmente. Vamos, ok? Apoiar este autor e vamos então estudar aquilo que é o que é local e conseguir então perceber as nossas estações climáticas, até porque as estações climáticas será bom ou é fundamental saber ou conhecer ela para então o grande desenvolvimento do nosso país, porque ela incide em tudo, conforme já foi dito, na cultura, na agricultura. Por exemplo, a sociedade tem uma grande vantagem conhecendo isso, ok? Grato por terem acompanhado mais este G1 Minuto e até a próxima. Força, autor!